Olá, hoje vamos apresentar a construção de cenários clínicos para questões de múltipla escolha. Dedico essa apresentação aos meus alunos que me pediram esse esclarecimento, esse apoio na construção de cenários. Bom, temos sim algumas recomendações quando a gente tenta criar um cenário para questões de múltipla escolha. É interessante que esse cenário seja realístico, seja interessante, seja curioso. Claro que ele tenha uma adequação a um objetivo. Primeiro, que ele precisa ter um objetivo, mesmo que ele seja definido antes ou durante a construção do cenário. É importante que esse cenário tenha uma objetividade e que a apresentação dele também seja adequada. O objetivo é importante, porque a gente pensa que toda a questão de múltipla escolha, ela deve gerar impacto educacional. Vamos pensar na apresentação do cenário. Esse é um desafio para quem está construindo o cenário. Então, é importante que tenha uma sequência lógica. A gente vai apresentar um cenário, o que é que a gente começa apresentando? Fulano tem tal idade, tal profissão, e aí o que é que ele veio fazer aqui no ambulatório, o que é que chegou na emergência. Então, qual é a sequência mais apropriada, mais organizada para apresentar o cenário? Eu tenho ali uma série de informações, desde a identificação do paciente, a queixa principal, a história da doença atual, antecedentes, o exame físico, os exames complementares, a hipótese diagnóstica e a evolução. É claro que eu não vou colocar tudo aquilo. Num esboço de escrita inicial, a gente pode até escrever tudo, mas depois tem uma etapa que eu tenho que fazer um filtro ali. O que é importante aqui na apresentação é imaginar se tem uma sequência, se está clara essa sequência, se todos esses dados são relevantes para o objetivo que eu quero traçar ali para aquela questão. Então, eu tenho dois pontos de partida. Tanto eu posso, primeiro, olhar o objetivo, como eu posso refletir sobre um cenário que eu tenha trazido da minha prática, e aí, dali, construir um objetivo plausível ali para aquela situação. Partindo do objetivo. Então, alguém te deu, ou então você definiu um objetivo de aprendizagem. Que informações são necessárias para aquele objetivo? Como é que eu posso fazer ali um cenário, imaginar? Muitas vezes você nunca viu aquela situação, você vai lá ler no livro. Quais são as manifestações, como é que aquela situação se apresenta, e você vai criando ali um esboço de situação clínica, mesmo que você nunca tenha presenciado. Então, você vai olhar no livro como se manifesta, quais são os exames que estão alterados, e o que é que você se pergunta em relação àquilo. A pergunta condutora, muitas vezes, ela nasce da nossa própria curiosidade, do nosso próprio questionamento. Então, a pergunta tem que estar voltada para o objetivo. Se você está construindo um cenário com intenção de desenvolver um objetivo de aprendizagem, a sua pergunta ela deve estar voltada para o objetivo e voltada para o cenário. E, ao final, você faz uma análise ali daquela sua questão. Vamos ver como fica isso aí. O objetivo seria caracterizar a história clínica da dor lombar aguda relacionada à litíase renal, conhecendo as contraindicações para realizar uma tomografia. Então, ali eu tenho que trazer um cenário que seja acessível ao público que eu pretendo apresentar aquela questão, que ele tenha conhecimento prévio para desenvolver o raciocínio que a questão pede. Então, eu vou imaginar, diante desse cenário, qual é a situação que contraindica a tomografia? Uma das situações é uma gestante. Então, eu posso ter no meu cenário uma paciente do sexo feminino, em idade fértil, com sinais e sintomas compatíveis ali com litíase, com dor, uma característica da dor também compatível com a litíase, no atendimento emergencial, que é o mais plausível nessa situação, e também posso colocar os antecedentes. O que é importante? No esboço da questão, você pode fazer ali do jeito que você está imaginando, com todas as informações que você julga ali que veio na sua cabeça. Então, você escreve, paciente, 23 anos, chega à emergência referindo dor lombar, iniciada há menos de 2 horas, associada a vômitos, nega trauma, uso regular de medicação, alergia e antecedente positivo para nefrolitíase. Ela chega agitada, como é bem característico da dor lombar aguda, por litíase, com muita dor, com dificuldade de ficar deitada, né, para o exame físico, e ela tem um estado geral bom, mas está consciente e orientada no tempo e espaço, afebril, acianótica, nictérica, desidratada, uma cruz em 4, eupineica, pressão arterial 140/90, murmúrios vesiculares globalmente audíveis, sem ruídos adventícios, abdômen flácido, baço e fígado não palpáveis e jordano positivo.
Então, desse cenário, você vê que ele está bem amplo, bem detalhado, eu pergunto, qual informação é fundamental para definir a estratégia diagnóstica complementar? Isso está bem relacionado aqui, é o meu objetivo. Eu quero caracterizar a história clínica da dor lombar aguda, ou seja, tudo na história que é importante para a dor lombar aguda, e conseguir indicar as contraindicações para a tomografia. Então, o que é que eu devo refletir nesse cenário ali? Quais são as informações relevantes para a minha pergunta? Será que eu posso tirar alguma coisa que eu escrevi? Muitas vezes a gente sai no automático escrevendo um monte de coisa ali que não é relevante para aquela decisão. Por exemplo, dizer que está cianótica, nictérica, que a ausculta pulmonar está normal. Então, de repente, para esse cenário, para o que eu quero desenvolver de pergunta, essa informação não é relevante. Então, eu devo ali, não significa que se eu estiver evoluindo um paciente no hospital, eu não vou colocar isso, mas que nesse cenário ali, para o foco dessa questão, essas informações não interessam, elas não são relevantes. Então, eu devo excluir, porque imagina numa prova com 50 questões, se todos os casos tiverem todo o exame completo, não tem condição, isso vai ficar cansativo do ponto de vista cognitivo. Então, eu faço ali aquela filtragem das informações e deixo ali o que eu acho importante. Então, eu faço a pergunta e aí o cenário fica muito mais resumido, fica objetivo e claro. O que é que eu acho muito importante fazer para a gente refletir sobre a clareza? Muitas vezes a gente escreve algo e acha que está muito bem, mas se a gente pedir para outra pessoa ler, essa clareza é colocada em xeque. E nós temos que receber essa crítica. É muito interessante, porque muitas vezes a gente vai apresentar a questão para colegas, para outras pessoas, e a gente percebe que o que a gente queria dizer não está claro para eles. Então, a gente pode refazer alguma coisa. Então, é muito interessante poder compartilhar aquela questão que você fez com outras pessoas, para saber se essa clareza está realmente evidente. Então, aí a gente tem 4 hipóteses. Observem que as 4 hipóteses são plausíveis, estão inseridas no cenário, são importantes para desenvolver a história clínica da nefrolitíase, mas eu não preciso delas, de todas elas, para responder a minha pergunta. Porque a minha pergunta é: qual dessas informações é relevante para eu definir a minha estratégia diagnóstica complementar, que nesse cenário seria uma tomografia? Então, aí eu tenho a história familiar de litíase, a possibilidade de gestação, a ocupação da paciente e hábitos nutricionais. Chamo até a atenção que já tem aí história familiar de litíase. Já está inserida no cenário. Então, essa alternativa deveria até ser retirada. Ela é uma alternativa inútil, porque já está no cenário. Então, aí eu penso, se eu tivesse essas 3 outras alternativas, qual delas seria mais apropriada para caracterizar a história clínica da dor lombar aguda, né, conhecendo as contraindicações da tomografia. Então, nesse cenário, seria sempre a possibilidade de gestação. Eu também posso construir meu cenário a partir de uma situação que eu tenha vivenciado, que eu tenha alguma história que tenham me contado que achei curioso, achei importante, achei que tem impacto educacional. Então, o que a gente pode refletir? Você está, às vezes, no ambulatório, acompanhando alguém, e você vê uma situação que desperta o seu interesse, e que, diante da discussão ali, você aprendeu alguma coisa. Como você poderia transformar essa situação num cenário de questão de prova? Então, você vai escrever esse cenário que você vivenciou, pensar e refletir num objetivo que possa ser desenvolvido com esse cenário que você teve a oportunidade de presenciar e analisar se está adequado ali, se segue as recomendações. Então, imagina, você participou do seu primeiro plantão e aí recebeu do plantonista anterior os pacientes da área amarela. Um deles tinha 32 anos e chegou ali com a forte dor abdominal, iniciada subitamente. Ele não tinha outras queixas, estava inquieto no leito, solicitando medicação para dor. O exame físico inicial tinha um abdômen em tábua e o plantonista comunica para você que estava aguardando ali a realização de uma radiografia de tórax em posição ortostática. E você imediatamente reflete. Você se faz uma pergunta: qual é a suspeita diagnóstica que pode ser esclarecida com esse exame radiológico? Ou seja, o que é que eu trago aqui? Uma situação que você recebeu ali durante a passagem do plantão e que despertou em você essa curiosidade, essa
essa indagação, essa inquietação. Quantas vezes isso acontece na nossa prática? Inúmeras vezes. Então, o que é escrever um cenário a partir disso aí? É descrever essa situação em forma de um cenário. Vamos ver como é que ficou aqui. Também você pode definir o objetivo, o que seria interessante e o que seria possível desenvolver de aprendizado nesse cenário. Então, a gente descreve aqui, compreender os sinais e sintomas do abdômen agudo, relacionando com a investigação complementar adequada. Então, o cenário ficou assim, ficou mais resumido, e eu pergunto essa suspeita, qual é a suspeita que poderia ser esclarecida, tendo como hipótese cólica renal, apendicite e úlcera péptica perfurada. Então, eu também posso refletir se algumas informações poderiam ser extraídas do cenário, sempre é possível tirar alguma coisa, mas nesse cenário eu nem achei que ele ficou tão extenso assim, ele ficou até curioso, porque traz ali uma situação plausível, de você estar no seu primeiro plantão, então isso gera, assim, conexão, né, porque a pessoa pode se ver ali também naquele contexto ali, poxa, imagina se fosse eu pegando um plantão aí, uma situação que eu nunca vi, que eu não raciocinei, que eu não sabia como construir aquele caminho de raciocínio, para mim não tinha muita clareza. E é isso, muitas vezes acontece isso na nossa prática e a gente discute com colegas, a gente pergunta e compartilha a nossa dúvida. Bom, gente, é isso, a escrita de cenário, espero que tenha sido útil, que contribua para a construção do cenário clínico e a elaboração de questões de múltipla escolha, que é um tipo de avaliação muito comum na educação médica. Um grande abraço, se inscrevam no canal.